A paz e a graça do Senhor Jesus para todos. Hoje eu quero falar a respeito de 4 lições que o coronavírus nos ensinou. 4 lições que o coronavírus nos ensinou. Mas antes de eu começar a falar a respeito dessas 4 lições, se inscreva aí no canal, dê o seu like, acione aí o sininho para que você possa receber todas as notificações. Quero começar lendo 2 textos da Bíblia Sagrada, que o primeiro texto se encontra em Jó, capítulo de número 8, versículo 9, que diz assim: Porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Salmo de número 39, versículo 6 diz também: Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. A primeira lição que o coronavírus nos mostrou, foi o quanto o ser humano ele é frágil. Quanto o ser humano ele é frágil. No Salmo 103, Salmo de número 103, se você tiver uma Bíblia aí, confira comigo. Salmo de número 103, versículo do 14 até o versículo 16, diz assim: Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela um vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, a primeira lição que o coronavírus nos ensinou, o quanto nós somos frágeis. Então, que você possa meditar nessas passagens bíblicas que eu acabará de citar. Nós somos frágeis. Nós somos seres muito frágeis. Achamos que somos fortes, vamos dizer assim, suficiente. Mas na realidade as Escrituras Sagradas nos ensinam que nós somos pó. Mas mesmo as Escrituras Sagradas nos ensinando que somos pó, mas ela também diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor, ele conhece a nossa estrutura. A segunda lição que o coronavírus trouxe para nós, que nos ensinou, é que todos nós somos iguais. A segunda lição que o coronavírus trouxe para nós é que todos nós somos iguais. Quero ler um texto aqui que se encontra em Provérbios,
capítulo de número 22, Provérbios, capítulo de número 22, versículo 2 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e todo o Senhor o fez. Então, a Bíblia está dizendo que o rico e o pobre se encontraram, e a todos o Senhor fez. O Senhor não usou, na criação dos seres humanos, o Senhor não usou, dois tipos de barros para fazer o homem. O Senhor não diz assim, não, esse barro aqui esse barro aqui é para quem vai ser rico e esse barro aqui é para quem vai ser pobre. Ou seja, desse barro aqui eu vou fazer o rico e deste outro barro aqui eu vou fazer o pobre. Não. Porque aqui está dizendo que Deus, ele fez o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Então, todos nós somos iguais, porque essa pandemia, coronavírus, ele atingiu, ele afetou tanto a classe média como a classe baixa. Não ficou ninguém de fora. Quantas pessoas que tinham talvez muitos recursos financeiros, que faleceu, que foi acometido por esta enfermidade, pessoas milionárias, pessoas de classe altíssima, e não foi contagiado com essa doença. E muitos deles até não estão mais entre nós, porque desceram à sepultura. Então, essa pandemia, ela nos ensinou que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Porque o provérbio diz que o rico e o pobre se encontraram. Ponto e vírgula. A todos o Senhor fez. Então o Senhor não fez um pobre e depois fez um rico. Não. Não. Então, meus amados, essa pandemia, ela nos ensinou que todos nós somos iguais. A terceira lição que o coronavírus nos ensinou a sermos o que, irmão? Solidário. A terceira lição que o coronavírus nos ensina e nos ensinou é ser solidário, é sermos solidários. Temos vários versículos aqui na Bíblia. Quero ler o primeiro aqui, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. Lucas, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então, João está batizando no Rio Jordão, e as pessoas vêm para se batizar no Rio Jordão, e as pessoas começam a fazer pergunta a João Batista. Então João Batista dá uma lição, dizendo: olha, vocês que têm 2 túnicas, reparta com quem não tem. Vocês que têm alimento sobrando, reparta também com quem não tem. Então, essa pandemia nos ensinou a sermos, irmãos, solidários. Porque as Escrituras, ela manda nós sermos solidários um para com o outro. Outro texto que eu quero ler com os amados irmãos, tem muitos textos, mas eu quero ler Provérbios, capítulo 22, versículo 9, diz assim: olha o que Provérbios 22, 9 diz assim: o que ver com bons olhos
será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Nós temos também Provérbios 14, Provérbios capítulo 14, versículo de número 31, diz assim: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honrará. Então, Deus está dizendo para nós que aquele, que oprime o pobre, ele insulta aquele que o criou. Quem foi que criou o pobre? Foi Deus. Quem foi que criou o rico? Foi Deus. Deus usou dois barros diferentes para formar um pobre e um rico? Não. Deus fez o homem do pó da terra e o homem se tornou alma vivente, e Deus, através da sua palavra como um todo, ele nos ensina a sermos solidários, a não oprimir os pobres, a não humilhar aquele que não tem nada, mas ao contrário disso, ajudar aqueles que têm necessidade de comida, necessidade de roupa. Nós também temos nós temos vários versículos. Eu vou aqui estar dizendo os versículos, você vai aí, você pode pegar uma Bíblia depois pesquisar. Nós temos Provérbios 21, versículo 13. Nós temos Salmo 41, versículo do 1 ao 3. Nós temos Provérbios 28, 27. Então, a terceira lição que o coronavírus nos ensinou e nos ensina é nós sermos solidários. E a quarta e última lição que o coronavírus nos ensinou, que devemos, irmãos, devemos desapegar. Devemos desapegar. Lá em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo de número 12, Lucas capítulo de número 12, 13 e 15, olha o que é que Jesus vai dizer. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Jesus disse ao homem: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, nós devemos desapegar, porque tem muita gente, que é muito apegado às coisas materiais. Eu me lembro agora que quando Jesus chega, eu acho que é Marcos capítulo de número 10, se não me falha, Marcos capítulo 10, acho que é versículo, deixa eu ver aqui, Marcos 10, versículo de número, deixa eu ver, 17, até o 31, vai contar a história do jovem rico. E ele chega diante do Senhor, e o Senhor pergunta a ele: tu sabe os mandamentos? Ele diz: Senhor, eu sei, eu pratico conheço desde a minha mocidade. Aí Jesus
olha para o homem e diz: pois venda tudo o que tem e reparta com o pobre. Simplesmente aquele homem, ele virou as costas e saiu triste. Por quê? Porque ele estava apegado às coisas, à riqueza dessa terra. Porque Jesus falou para ele: venda tudo o que tem e repartas com os pobres. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, daquele jovem, Jesus sabia que o coração dele estava na sua riqueza, naquilo que ele tinha. E o homem, ele simplesmente virou as costas para Jesus e saiu. Aquele homem estava diante da porta, porque a Bíblia diz que Jesus é a porta. Aquele homem chegou diante da porta. A porta estava aberta, mas aquele homem não quis entrar pela porta. Ao invés dele entrar, ele voltou e não entrou. Por quê? Porque o seu coração estava apegado às riquezas desta terra. Então, que nós, possamos praticar a solidariedade, que nós possamos ser solidários, que nós possamos desapegar das coisas materiais, que nós possamos também entender que todos nós somos iguais. Então, você que gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like, se inscreve, acione o sininho para que você possa estar recebendo aí as notificações, recebendo aí os outros vídeos que irão ser gravados. Então fique com Deus, que Deus possa abençoar a todos e que nós possamos praticar, exercer esse ponto 3, ponto 4, e entender que nós somos frágeis, e também entender que todos nós somos iguais. Boa tarde a todos. Amém.